Bom, gente, bom dia. Vamos estudar hoje um novo tipo de integral, tá? Que é a integral definida, que tem aí agora a relação com áreas de regiões entre gráficos e o eixo x, gráficos de funções e o eixo x, né? Então, essa integral definida, que a gente vai estudar depois por meio das somas de rima, não hoje. Hoje a gente vai definir a integral definida de uma outra forma equivalente, mas depois a gente vai ver como ela tem a ver com as somas de rima, tá? Então, somas de rima a gente vai ver daqui a algumas aulas. Mas vamos começar hoje o estudo da integral definida, que é o estudo de cálculo, inicialmente aí, falando, o estudo de cálculos de áreas de regiões entre gráficos e o eixo x. Bom, essa integral definida, inicialmente, parece não ter relação nenhuma com as integrais indefinidas, com as técnicas de integração, com as antiderivadas que a gente estava estudando, né? Então, o que a gente estava estudando sobre integral indefinida era, por exemplo, quando você tinha lá uma taxa de variação para encontrar a função. Aí você tinha que encontrar a antiderivada. Ou quando você tinha a velocidade instantânea de um objeto e precisaria encontrar a posição instantânea. Então, você precisaria aí também da integral indefinida, né? Que é a antiderivada aí da velocidade que vai dar a posição. E essa integral de hoje, que é a integral definida, tá? Que posteriormente vai ser calculada por meio das somas de Riemann. Então, essa integral definida, ela, a princípio, parece não ter relação nenhuma com as antiderivadas, com as integrais indefinidas. Mas a gente vai ver daqui a algumas aulas que a história da matemática, a história das ciências, né, mostrou, surpreendentemente, uma relação profunda entre as integrais definidas e as integrais indefinidas, tá bom? Então, vamos primeiro, com calma, vamos definir aqui o que é uma integral definida, e mais tarde a gente vai ver, então, né, a sua ligação com as integrais indefinidas, tá bom? Então, veremos um outro tipo de integral, a integral definida, que será útil para problemas geométricos e físicos, como veremos nos próximos capítulos. Definição. A integral definida de uma função f de x, vou colocar y igual a f de x, né? De domínio AB, é igual. Então, vamos definir agora a integral definida aqui. É igual a soma das áreas sob o gráfico da função que estão acima do eixo x. Então, a soma das áreas das regiões que estão entre o gráfico da função e o eixo x, menos a soma das áreas, né, que estão aqui sobre o gráfico da função, acima do gráfico e abaixo do eixo x, né, entre o gráfico da função e o eixo x. Então, vai ser a soma das áreas que estão acima do eixo x, entre o gráfico e o eixo x, e abaixo do eixo x, entre o gráfico e o eixo x. Então, se você tirar esse saldo, digamos assim, né, entre as áreas que estão acima menos as áreas que estão abaixo, vai dar um saldo de área, e esse saldo vai ser o que eu chamo de integral definida, cuja notação, maneira de escrever, é a mesma notação da integral indefinida que estávamos estudando, mas por que é a mesma notação? Porque não tem nenhuma relação, né, a princípio. Vamos ver no futuro que tem sim uma relação entre as duas, tá? Aqui vai ter um número chamado limite inferior, que é o extremo esquerdo do intervalo. Aqui em cima, nós teremos o limite superior da integral, que é o extremo direito do intervalo. Aqui a função f de x, que vai dar o gráfico, né? É o integrando também. Dx, então vocês estão vendo aqui que também tem o dx, que indica a variável, indica qual é o eixo x, né? Se é o eixo t, se é o eixo x. Aqui geralmente vai ser o y ou o s, né? Aqui no eixo x geralmente vai ser eixo x ou eixo t. Muito bem, então quando a integral definida de uma função existe, isto é, pode ser calculada em um certo intervalo AB, né, dizemos que a função é integrável nesse intervalo fechado AB, né? Vou colocar assim. A integral definida pode fornecer valores negativos, né, positivos ou zero. Por exemplo, se as áreas aqui na parte superior forem maiores do que as áreas aqui, a integral definida vai dar positiva. Se a área que tiver aqui em cima for igual à área que tiver aqui embaixo, quando você diminuir, vai dar zero. Então, quando você, né, ao fazer a subtração, né, a soma das áreas menos a soma das áreas aqui embaixo vai dar zero. E se as áreas que estiverem aqui embaixo do eixo x forem maiores do que as áreas que estiverem aqui em cima do eixo x, então a integral será negativa, porque o saldo será negativo, né, esse saldo, porque sempre você começa somando as áreas que estão acima, e depois você diminui a soma das áreas que estão abaixo do eixo x, entre o gráfico e o eixo x.
Bom, o próximo teorema, então, garante a integrabilidade de uma extensa classe de funções, né, as funções contínuas. Como? Teorema. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então esse teorema aqui, que é de difícil demonstração, né, a gente não costuma fazer no curso de cálculo 1, então toda função contínua no intervalo fechado é integrável, ou seja, tem como calcular essa integral definida, né, tem como calcular, então, essa soma das áreas que estão acima do eixo x menos a soma das áreas que estão abaixo do eixo x, sempre pegando a região que está entre o gráfico e o eixo x, tanto em cima quanto embaixo do eixo x. Pessoal, então, nesse primeiro capítulo, os exemplos e os exercícios restringem-se às integrais definidas apenas de duas funções, tá bom? As funções afins e as funções constantes. E depois a gente vai ampliar, então, esse conceito e calcular as integrais definidas de todas as funções possíveis, né? Possíveis, assim, as clássicas, né? As quadráticas, as trigonométricas, as polinomiais, as exponenciais, as racionais, as irracionais, logarítmicas, etc, etc. Muito bem, então vamos aos exemplos. Como é que a gente calcula essa integral definida pensando aí nesse saldo de áreas, tá bom? Calcule a integral definida, estabeleça os limites inferior e superior, A e B, né? Qual é o intervalo, né? Limite inferior A e limite superior B. E verifique, né? E diga se a função f é integrável, se é possível calcular a integral definida, como sendo esse saldo de áreas. Letra A, está aqui o gráfico, é uma função que não é contínua, tá? Bom, o que o teorema garante é que toda função contínua no intervalo fechado é integrável. As funções não contínuas podem ser ou não, né? Então, aqui está uma função que não é contínua, porque o gráfico dela é uma constante inicialmente, bruscamente passa para cá, passa a ser uma outra constante até o valor x igual a 5. Então, qual é a integral dessa função que tem esse gráfico? Vamos ver. Observe que o intervalo aqui no eixo x é de 0 a 5, então o limite inferior é 0, porque esse limite inferior aqui e esse limite superior eles se referem sempre ao eixo x, tá, gente? Sempre ao eixo x. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 5, né? Então vai ser a integral de 0 a 5 da função f de x. Ele não deu a função, deu só o gráfico, então deixa só f de x. E aí, calculando, então, essa integral definida, que não tem, por enquanto, não tem relação com a integral anterior, tá? Aqui por enquanto, é só o saldo das áreas. Vai ser a área da parte que está acima do eixo x, ou seja, a área desse retângulo, base vezes altura, né? Ó, 2 vezes 3, menos a soma das áreas que estão abaixo, a área desse retângulo aqui. Esquece esse sinal de menos, tá? Calcula essa área sem o sinal de menos. Essa área aqui vai ser base, que é 5 menos 2, 3, vezes a altura, que é 1. Não é menos 1, não. Pensa aqui que a altura é 1. 5 menos 2 vezes 1, né? Que é 3, que é 5 menos 2 é 3, vezes a altura, que é 1. Esse sinal aqui, ó, não precisa se preocupar, porque ele vai aparecer nessa fórmula, entendeu? Olha só, ele aparece aqui na fórmula. Ó, vai ser a soma das integrais que estão acima do eixo x, a soma das áreas que estão acima do eixo x, menos, tá vendo esse menos aqui? Já é da fórmula. As áreas que estão abaixo. Então, vai ser a área do retângulo superior menos a área do retângulo inferior, né? 2 vezes 3 menos 3 vezes 1. Então, vai dar 6 menos 3. Então, é 3. Então, a integral definida dessa função aqui, que tem este gráfico, deu 3. É o saldo. Essa área menos essa é 3. Tá? Muito bem. Então, a gente começou com uma função aqui que é constante até um certo ponto, e depois é outra constante até um certo ponto. Por isso que eu falei que, inicialmente, nós vamos falar só das funções constantes, que foi esse caso aqui, praticamente foi constante. Né? Ela não é constante o tempo todo, mas ela é constante aqui, depois constante aqui. E depois, e vamos ver também hoje só as funções polinomiais do primeiro grau também, além das constantes, tá bom? Muito bem. Letra B, olha só, ele não deu a função, deu o gráfico. Tá aqui o gráfico, segmento de reta, até o ponto 2 menos 2, partindo do 0, 0, e depois até o ponto 4, 2, né? Então, qual é a integral definida dessa função? De novo, é o saldo das áreas. Então, primeiro começa somando as áreas que estão acima. Então, é a área desse triângulo aqui, ó, entre o gráfico e o eixo x. A área desse triângulo é base 1 vezes altura 2 sobre 2, porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Menos a área desse outro triângulo, que é base 3 vezes altura 2. Não pega o menos, tá? Base 3 vezes altura 2 sobre 2, porque é triângulo também. Base 3 vezes altura 2
sobre 2, porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Corta esse 2 com 2, fica só 3 aqui. 1 menos 3 menos 3. Olha aí, né? Então, a integral definida de 0 até 4, né? Já estabelecendo o limite inferior 0 no eixo x e o limite superior 4 no eixo x, aqui, né? De 0 a 4. Então, a integral de 0 a 4 é exatamente essa área menos essa, cujo saldo aí, né? Quando você pega a de cima menos a de baixo, deu negativo agora, tá bom? Então, deu menos 2, né? E a função f é integrável, assim como o exercício anterior, né? A função é integrável porque foi possível calcular a sua integral definida, tá bom? Número 2, a integral. Agora ele não deu o gráfico, você vai ter que fazer o gráfico, hein? Ele deu a expressão da função. Aqui ele deu o limite inferior a igual a menos 1, b igual a 2. Muito bem. Quando a é menos 1, o x é menos 1, né? O y vai ficar menos 2. Olha só, quando x é menos 1, o y é menos 2. Aqui nós temos uma função afim, como eu falei hoje, vai ser só função afim e função constante, né? Ó, função afim, depois outra função afim, né? Aqui função constante, outra função constante. Na verdade, é uma função só, cujo gráfico é a união de dois gráficos de duas funções constantes, né? Aqui também nós temos um gráfico só, cujo gráfico é a união de dois gráficos de duas funções afins. Aqui vai ser um gráfico de uma função afim só, 2x. Então, quando x é menos 1, o y é menos 2. Ó. Quando x é 2, o y é 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, vai ser... Agora, vamos pegar a área aqui que está acima do eixo x. Não é esse triângulo da esquerda, gente. É sempre você tem que pensar na área que está entre o gráfico e o eixo x, e o eixo horizontal. Então, olhando esse eixo aqui, ó. Então, vai ser esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Porque o gráfico... a área vai ser a área entre o gráfico e o eixo x. Então, vai ser a área desse triângulo 2 vezes 4 sobre 2, porque é triângulo, menos esse outro triângulo, esquece o sinal. Base 1 vezes altura 2. Ó, então, é esse triângulo aqui, ó. Porque é a região entre o gráfico e o eixo x, hein? Não é esse triângulo da direita, é esse da esquerda. Base 1 vezes altura 2 sobre 2, porque é triângulo. 1 vezes 2 sobre 2, né? Aqui o 2 cancela com 2, fica 4. Esse 2 cancela com 2, fica 1. 4 menos 1, 3. Então, o saldo aqui deu 3. Então, essa área desse triângulo menos essa área desse triângulo deu 3. Logo, a integral de menos 1 até 4, de menos 1 até 2, né? Então, a integral de menos 1 até 2, a integral definida da função f de x, que agora ele deu a expressão, tá, gente? Então, coloca lá no lugar de f de x aqui. Coloca a expressão, porque agora ele deu a expressão, não deu o gráfico. Então, calculando aí então, a área menos a outra, deu 3, né? Deu positivo aí o resultado. Limite inferior é menos 1 no eixo x, sempre no eixo x, tá? Limite superior é 2, sempre também no eixo x. E a função é integrável porque deu para calcular. Agora aqui, ele também não deu gráfico, mas deu a função. F de x igual a 5. Ele já deu o limite inferior, que é 1, já deu o limite superior, que é 2. A função é constante, então o gráfico é uma reta horizontal. Seria então como se fosse aqui, ó, de 1 até 3, né? Vamos pensar, imaginar o gráfico aqui. Então vai ser de 1 até 3 e o gráfico aqui, ó, é uma reta horizontal no rumo do 5. Então vai ser base de 1 até 3 vezes a altura 5, né? 3 menos 1 é 2, então vai ser base 2 vezes a altura 5. Base 2 vezes a altura 5. Tá aqui, ó. Base 2, que é 3 menos 1, vezes a altura 5. Base 2, que é 3 menos 1 no eixo x, vezes a altura 5, porque a função é constante igual a 5, olha o gráfico, ó. É uma reta, é um segmento de reta horizontal, então vai dar um retângulo. Base vezes a altura. 3, aqui é 5, né? Aqui é 5 vezes 2, tá bom? Estava errado aqui, né? Então, aí a integral definida é simplesmente a área desse retângulo, que vai de 1 até 3 e a altura é 5. A área vai ser base 2 vezes a altura 5, 10, né? Limite inferior é 1, limite superior é 3, a função é integrável, porque deu para calcular a integral definida dela, né? Aqui estão os limites, e aqui está a função constante igual a 5, cujo gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Agora aqui ele também deu a função, mas ele não deu o gráfico.
Então, a integral de 0 a 4, o limite inferior é 0, o limite superior é 4 no eixo t, né? De 0 até 4. E agora nós temos um gráfico que é uma reta, só que não é horizontal. Por que que não é horizontal? Porque aqui temos uma função afim, 5t. Então, qual é o gráfico? O gráfico é uma reta, só que não é horizontal, né? Bom, vamos ver como é esse gráfico. Quando o t é 0, o y vai ser 0, vezes 5, que é 0. Então, 0, 0 passa pela origem. E quando o t é 4, vai dar 20, né? Então, vai do 0, 0 até o t4, y20. Tá bom? Então, a base vai de 0 a 4. A base é 4 do triângulo. E a altura é 20, né? Porque o y aqui é 20. 4 vezes 5, 20. Então, vai ser um triângulo aqui, ó. E a área dele, né? A gente tem que calcular a área. É base 4 vezes a altura 20 sobre 2, porque é triângulo. Tá aqui. Base 4, 4 menos 0, vezes a altura 20, porque nesse caso é um triângulo. Olha só, o gráfico é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, né? Que é uma reta aí. Base vezes altura sobre 2. Tem que dividir por 2 porque temos um triângulo, né? Não é retângulo, porque se fosse retângulo seria só essa parte aqui de cima. 80 sobre 2, 40, né? E a função, então, é integrável. Deu para calcular sua integral definida. Limite inferior 0, limite superior 4. Tá bom? O gráfico não é de uma função constante, cuidado, é de uma função afim, né? Ó, então vai dar um triângulo aí. Essa letra C vai ser uma função constante, igual a 2. Então, o gráfico é uma reta horizontal e a base aqui no eixo x vai de 0 a x0. Né? Então, será novamente a área de um retângulo de base x0 menos 0. Então, a base é só x0 e a altura 2. Né? Então, a base é x0, a altura é 2. A área do retângulo, base vezes altura. x0 vezes 2. Opa, mas olha só. Aqui já está começando a vislumbrar. Já estamos começando a vislumbrar uma relação entre essa integral definida e a integral indefinida. Olha só que interessante. Observe nesse exemplo que a integral indefinida da função y igual a 2 também é 2x. Aqui ficou 2x0, porque aqui o limite superior é x0, né? Terá sido coincidência? Lembra que a integral de 2 é 2x? Como é que calcula a integral de 2 pela integral indefinida? Qual é a função cuja derivada é 2? Não é 2x? Olha, então a integral definida, né, tá começando a se assemelhar, a parecer com a integral indefinida, né? Terá sido mera coincidência? Veremos nos próximos capítulos que não, tá, gente? Isto é, as duas integrais estão estritamente relacionadas, mas isso a gente vai ver e vai descobrir no futuro. Foi uma descoberta impressionante aí dos últimos séculos, né? Dentro da matemática, tá bom? A relação entre a integral definida e a integral indefinida, né? Bom, a integral de x, agora, nós temos aqui uma função que não é constante, é uma reta. Quando x é 0, o y também é 0, porque vai dar 0 aqui. Então, parte da origem 0, 0 e vai até o... Quando x for x0, o y também é x0, né? Então, vai do 0, 0 até o x0, x0. Porque essa função x é uma função que a gente chama de função identidade, né? Então, quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é x0, o y também é x0. Então, é a função identidade. Então, aqui vai ser um triângulo, né? Porque agora é uma reta que não é horizontal. Não vai dar retângulo, vai dar um triângulo. Então, vai ser um triângulo que vai aqui do 0, 0 até o x0, x0. Então, a base é x0 e a altura também é x0 agora, né? Então, nós temos aqui a integral definida de 0 a x0 da função x dx vai ser o quê? A área do triângulo de base x0 menos 0, que é x0, e a altura x0, que o y aqui vai dar x0 também. Então, vai ser a área base vezes a altura sobre 2, porque é um triângulo, né? Ó, base vezes a altura sobre 2 vai dar o quê, gente? Base vezes a altura sobre 2, x0 vezes x0 sobre 2 é x0 ao quadrado sobre 2. Opa! Olha, a integral indefinida também seria x sobre x ao quadrado sobre 2, lembra? X elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mas, então é isso. Observe nesse exemplo que a integral indefinida da função também é x ao quadrado sobre 2. Terá sido coincidência? Veremos nos próximos capítulos que não, né? Muito bem. Olha só, como aqui os exercícios, por exemplo, aqui número 1, letra A, tem que dar uma pausa aqui para fechar a porta. Então, aqui estão os exercícios para o cálculo dessas integrais definidas, né? Bom, limite inferior aqui é 0, limite superior é 4. Sempre olha no eixo X aí, os limites inferior e superior.
A área de cima não tem, então é zero. Então vai ficar zero menos as áreas de baixo. Para calcular as áreas de baixo, esquece o sinal. Bom, vai ser a área de um triângulo. Base 4 vezes altura 3, esquece o sinal. Base 4 vezes altura 3, 12, esquece o sinal aqui. 12. Então agora vamos calcular a integral definida. As áreas das regiões que estão acima, 0 menos esse 12, né? 0 menos esse 12, menos 12. Aí sim tem que pôr o sinal, né? Então a resposta é sobre 2 porque é triângulo, perdão, gente. É base vezes altura sobre 2, né? Ó, base 4 vezes altura 3 sobre 2, porque é triângulo. 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6. Então vai ser 0 menos 6, né? 0 menos 6, menos 6. Muito bem. E aí estão os exercícios. Nesse capítulo aqui, ele já contempla agora as propriedades dessa integral definida. Tá? Então, por enquanto, a gente está olhando a integral definida como sendo esse saldo de áreas e vamos ver as propriedades dela. Bom, se você tiver um intervalo, se você tiver uma função que é integrável no intervalo AB e depois integrável também de B até C, né? Continua aqui do B até C, então ela é integrável de A até C, tá bom? E a integral de A até C vai ser a integral de A até B mais a integral de B até C. Então, a integral de A até C da função f vai ser a integral do primeiro intervalo de A até B, mais, continuando agora de B em diante, a integral de B até C. Então, a integral de A até B, aí o B passa aqui para baixo, continua de B até C, tá bom? Isso é uma propriedade das funções integráveis aí em dois intervalos que são adjacentes, né? Coladinhos um no outro. Bom, para toda constante, né? Toda constante real, k, a integral de a até b de k f de x vai ser k vezes a integral. Então, a constante passa para fora da integral também, no caso da integral definida. Já passava na integral indefinida, agora passa também na integral definida, né? Outra coisa, olha só, se você tem uma outra função integrável g nesse mesmo intervalo AB, então qual é a integral da soma das funções, né? Vai ser também a soma das integrais no mesmo intervalo de a até b, de a até b, de a até b. Isso também vale para a diferença, né? Então, a integral definida, ela também tem essa propriedade bem semelhante aí com a integral indefinida, né? Colocando o computador aqui mais para frente. Então, essa propriedade é semelhante à integral indefinida. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais, a integral da diferença é a diferença das integrais, quando você está pensando aqui no mesmo intervalo, tá bom? Outra coisa, quando você troca, né, o limite inferior de lugar com o limite superior, então uma integral é igual a outra com sinal trocado. Então, a integral de b até a, quem é a integral de b até a de uma função f de x? Vai ser menos a integral de a até b. Tá? Então, por exemplo, a integral de 1 até 3 é menos a integral de 3 até 1. Tá bom? Isso para as integrais definidas. Né? Outra propriedade é que quando você tem a integral de a até a, ou seja, o limite inferior é igual ao limite superior, então você tem um intervalo em que o a é igual a né? O b é igual a A. Então, no fundo, é um ponto só. Por isso que quando você calcula a área embaixo do gráfico, aqui vai dar vai dar a área de um segmento, né? E a base é zero. Zero vezes a altura é zero, né? Então, quando A é igual a B, a integral de A até A é base vezes a altura. Base é zero vezes a altura, vai dar zero. Tá bom? Muito bem. E para todo A, B e C reais, né? A integral de A até C vai ser igual à integral de A até B. Aí esse B passa aqui para baixo e continua até C. Tá bom? Então, os exemplos para o uso dessas propriedades das integrais definidas. Suponha que a integral de f de 0 até 1 seja 2. A integral da mesma função f, continuando agora de 1 até 8, seja menos 1. Agora, a integral da função g, de 0 a 1, seja 6. Calcule, por exemplo, a integral da f de 1 até 0. Ora, ele só inverteu aqui os limites. Quando você inverte os limites, olhando aqui em cima, você simplesmente troca o sinal da integral original. Então, se a integral de 0 até 1 da função f é 2, a integral de 1 até 0 vai ser menos essa integral aqui, menos 2, tá bom? Muito bem. Agora, a integral de 0 até 8 da função f. Ele não deu a integral de 0 até 8, mas ele deu a integral de 0 até 1 da função f, ou seja, sai do 0 chega no 1, e deu a integral de 1 até 8, continuando, então, a partir do mesmo 1 até o 8.
Então, qual é a integral do intervalo todo de 0 a 8? Não é? Vai ser a soma das integrais, olha só. Então, a integral de 0 a 1 vai ser a integral de 0, perdão, a integral de 0 até 8 vai ser a integral de 0 até 1, aí esse 1 passa para baixo e continua até 8. Então, é simplesmente a soma dessa integral de 0 até 1, que é 2, mais a integral que continua do 1 vai até 8, mais menos 1. Então, vai ser 2 mais menos 1, tá bom? Que é 1. Outra, integral de 5f de x. Bom, aqui a constante passa para fora multiplicando a integral por fora. E essa integral aqui que ficou é a integral que ele deu no problema. A integral de 0 a 1 da função f é 2, olha só. Então vai ficar 5 vezes 2, 10, né? Estou usando essa propriedade aqui, gente, ó. Essa propriedade que a constante passa para fora multiplicando a integral definida, assim como acontece também nas integrais indefinidas, né? Então vai ficar 5 vezes 2, 10. Qual a integral de 0 até 0? Olha, quando o limite inferior é igual ao limite superior, a gente sabe que para qualquer função a integral vai ser 0, como está mostrando aqui nesta propriedade, né? Integral de 0 até 1 agora de f menos g. Bom, eu posso aqui calcular essa integral dessa diferença como sendo a diferença das duas integrais. Se fosse a soma, poderia também, né? Ó. Então, a integral da soma é a soma das integrais, no mesmo intervalo, claro. E a integral da diferença é a diferença das integrais. Isso sempre no mesmo intervalo de integração aqui. Então, ele está calculando a integral de 0 até 1 de f menos g. Então, vai ser a integral de 0 até 1 de f, que é 2, menos a integral de 0 até 1 de g. A integral de 0 até 1 de f, que é 2, menos a integral de 0 até 1 de g. Tá vendo que o limite é o mesmo, né? De 0 até 1. Então, fica 2 menos 6 menos 4, né? 2 menos 6 menos 4. Então, aqui estão os exercícios. Você usa exatamente essas propriedades das integrais definidas, né? Então, por exemplo, aqui a letra B. Qual a integral de 4 até 1? Olha, ele só inverteu aqui. Então, é só troca o sinal. Então, a resposta é menos 1, né? Qual a integral de 0 até 4 da função f? É só pegar essa integral de 0, que começa do 0, vai até 1, que é 3, e somar com a integral que parte do 1, desse mesmo 1 aqui, e vai até 4, que é o que ele quer. 3 mais 1, 4. Então, a letra C é 4. Então, a letra B é menos 1, trocou o sinal, e a letra C é 3 mais 1, que é 4. Né? Menos 1 trocou o sinal, e a letra C é 4. Então, estão aí, pessoal, os exercícios para vocês fazerem. Espero ter ajudado. Nas próximas aulas, a gente vai continuar o estudo dessas integrais definidas e ver a estrita relação que essas integrais têm, né, com as integrais indefinidas, com as antiderivadas, tá? É bem surpreendente a relação entre essas duas integrais. Então, essa integral, qual é a definição dela? É a soma das áreas das regiões que estão acima do eixo x entre o gráfico da função e o eixo x, menos a soma das áreas das regiões que estão abaixo do eixo x entre o gráfico e o eixo x. Então, é sempre as de cima menos as de baixo. Pode ter como resultado um valor positivo, ou negativo, ou zero, tá bom? Então é isso, né? E até a próxima, até mais.